Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando, desta vez fora de estúdio. Estamos na Maia, no grande auditório da Biblioteca da Maia, para acompanhar o lançamento do livro de poesia do António, que está aqui já na minha mão. António Portela, que apresenta hoje No Desassossego das Palavras, um livro de poesia que certamente é para ele um grande orgulho poder ver o seu filhote fora das mãos dele e nas nossas mãos. Olá, António, muito bem-vindo mais uma vez ao Culturando, e desta vez fora do estúdio, não é? Como é que tem corrido este tempo entre a entrevista que nós tivemos em estúdio e agora este dia? Foi um tempo de muito nervosismo, de muita ansiedade, porque é o primeiro filho e eu nunca tinha tido um parto tão difícil como este, nem tinha tido nenhum, claro. Mas nervosismo, mas por um lado de felicidade também, e de que isto passe e que corra tudo bem, porque é o meu objetivo, é a poesia, é a arte, é que as pessoas gostem daquilo que eu faço. Isso é que me dá mais prazer. Houve certamente um bom feedback, o perceberem que o António, para além, porque para quem nos escuta, para além da dança, não é, a música, descobriram, houve pessoas que conseguiram descobrir que o António também estava nas lides da poesia. Claro, há muita gente que ainda não sabe tudo o que eu faço, não é? Muitas pessoas só me conhecem pela dança, outras só me conhecem agora pela poesia, não sabiam que eu dançava. É interessante saber, as pessoas conhecerem no meu todo, não é? Que a mim dá-me um prazer muito grande saber um pouco de cada coisa. Isso completa-me, porque faço um bocado de cada coisa, isso é ótimo, não é? Porque é melhor do que só estar agarrado só a uma coisa, não é? Agora, a dança está posta mais ou menos de lado, só o folclore é que ainda danço, não é? E dedico-me à poesia e estou com vontade de experimentar a pintura também. E cá temos muitas novidades. E agora, António, No Desassossego das Palavras, o telemóvel está aí sempre a tocar, o que é normal, porque as pessoas estão a tentar contactar o António para saber onde é o local, provavelmente, mas daqui a pouquinho já podes retribuir essa chamada. No Desassossego das Palavras é o livro que sai aqui esta noite. Quem é que vai apresentar este livro? Quem é a pessoa que teve o privilégio de o ler em primeira mão e de poder analisá-lo? O privilégio e o meu privilégio que essa pessoa possa apresentar o meu livro é Conceição Lima, uma pessoa extraordinária, com um bom gosto extraordinário também, que sabe falar. Eu acho que ela é mais do que meio livro, e tive um gosto e uma felicidade muito grande que ela aceitasse, não é? Porque na altura que eu lhe pedi, ela não conhecia o que eu escrevia, e leu primeiro, claro. E quando ela aceitou, eu comecei-me a sentir um bocado de gente, não é? Porque é uma pessoa habituada a estas andanças, que já leu, já fez muitas apresentações de muitos poetas, de muita gente, e para mim foi meio livro feito. Então vamos ter aqui a Conceição Lima, uma pessoa que nós também já conhecemos e que merece um destaque aqui no Culturando, porque também dá uma primazia muito grande à poesia, está sempre com a poesia na primeira fila. Por isso, parabéns, António, por teres escolhido a Conceição. Obrigado. Foi muito bem escolhido. Obrigado. E para além da apresentação, como é que vai ser esta noite? O que é que vamos ter aqui? Vamos ter a poesia, claro. Faço uma micro-apresentação porque como estou um bocado nervoso ainda, podia me esquecer de alguém ou de alguma coisa. Vamos ter o Orlando Mesquita a cantar e a tocar, amigo e companheiro das Asas de Poesia também. E vamos ter um convívio nosso, não é? Com toda a gente que estiver aqui. Hoje estará pouca porque o tempo também não ajuda, mas é o que estiver, é o que puder ser.
Parabéns, obrigada António por estas palavras, muitos parabéns pelo livro No Desassossego das Palavras, um livro de poesia de António Portela, que para além da dança agora atreve-se a colocar poesia cá fora. Já sabe, se quiser ter este livro e não tiver a oportunidade de vir até cá, já sabe, é muito simples, basta contactar o António Portela no seu Facebook, por exemplo, e é simples. António Portela, Facebook, e terá este livro nas suas mãos. É assim, António, é muito simples, porque as pessoas não podendo estar cá, podem contactar-te, podem ter o livro autografado e vai ter a casa. O António Portela sem o A do Portela, é o arroba, António Portel, @gmail.com. E cá fica António Portel, @gmail.com ou gmail.com, como queira, e já sabe, contacte este novo poeta, um poeta que você de certeza vai querer conhecer. Nós ficamos por aqui, vamos acompanhar esta apresentação deste livro e levar até si. Olá, então, bom dia. Um poema de Carlos T. Rio Sem Corrente. Rio que corre desde que o mundo se criou, já não corre porque o amor deixou. Diz-me Rio, conheço desde que conheço a mim, quanta mágoa vai correr até desamor tenha fim. Rio, porque é que corre entre vales e montes, por amor ao salgueiro e a alma das fontes. Diz-me Rio, quanta água tens ainda a levar, é que a minha mágoa se lava lá longe no mar. Se eu fosse nuvem branca, tu fosses anortada, fazia-me aguaceiro até de mim ficar nada. Vi meu amor correr num espelho de vaidade, a procurar o mar no inverno da cidade. Rio que corre sempre, mim não quer saber. Queria ser como tu, amar sem prender. Minha morada aberta é um rio sem corrente, isa por esses montes, quero o meu amor lá dentro. Rio que corre sempre de mim não quer saber. Queria ser como tu, amar sem prender. Minha morada aberta é um rio sem corrente, visa por esses montes, quero o meu amor que lá é. Mas bem, Sim, sim. vamos a isso. Então, boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Devo dizer que é um prazer estar aqui também. Já não vinha cá há muito, muito tempo, foi dos princípios das Asas da Poesia, que
eu vim cá e, portanto, é um grande gosto voltar e desculpem as caras que eu não reconheci. E uma das caras que eu não conhecia é o António Portela. Foi da última vez que cá vim que nos encontramos, não foi? Lembra-se? Na última vez. E que ele me disse que tinha um livro para publicar. E sugeriu-me se eu era capaz de apresentar o livro, e eu disse que gostava muito de ler o livro e que teria todo prazer, após isso, fazer a sua apresentação. É muito curioso, eu não conheci nem biografia, nem percurso de vida, nem nada, nem palavras de António Portela, não estávamos associados por nada, nem grupos poéticos, nem presenciais, em coisas, não frequentámos exatamente as mesmas coisas, e frequentámos, eu não posso andar entre tubas, logicamente, e portanto não conhecia mesmo. Portanto, quando surgiu o livro, surgiu-me também a curiosidade de ver o tipo de palavras, de ver a poesia, de ver a sua poesia, e depois comecei a tentar fazer como faço sempre, tentar perceber a sobreposição que poderia haver entre a figura e a palavra, porque há muita, às vezes a gente não pensa nisso, mas há muita, ou a sobreposição entre a biografia, ou alguns traços da biografia com a palavra. E era por aí que eu queria começar. É porque o António Portela e vocês sabem de certeza muito mais do que eu sobre isto, portanto nem me atrevo a ir longe demais nestas afirmações, mas sabem que ele é um homem de palco, um artista das artes de palco, ligado às artes de palco. Isto é tão curioso quanto foi coisa de que ele nunca na vida pensou fazer, pelo contrário, ele tornou-se na vida, como sabem, ator, bailarino, coreógrafo, dançarino sapateado, teatro mímica, não é? E era coisa que ele nunca na vida pensou para a sua vida, pelo contrário, considerando-se preguiçoso, achava que o movimento não tinha nada a ver com ele. Isto é engraçado, isto é muito engraçado, porque ele vem a fazer na vida exatamente o contrário, com uma dose de entusiasmo e de paixão que nos pasma. Eu, pelo menos, fiquei pasmada. E o mesmo acontece em relação às letras, em relação à poesia. Portanto, se partirmos desta ideia, ele é o que nunca quis ser, mas quando foi, deu-se por inteiro à causa, vestiu a camisola da poesia, mas isso fica para o fim, mas vestiu a camisola do bailarino, do coreógrafo, do sapateado, do bailado clássico, do bailado moderno, etc, etc, e vemos-nos depois abrir-se à poesia. Eu digo abrir-se porque eu acho que abrir-se, ele deve ter, é um predestinado, na minha opinião, palavra de honra, que eu acho mesmo, juro, António, eu não estou a fazer isto com... Eu acho que é mesmo, percebe? Considero que só assim é que se pode ser alguma coisa que nunca se quer ser. Não se quer ser, mas há qualquer coisa que está no nosso ADN, que está... Eu acredito um bocadinho no destino e, portanto, há algo que vai depois espoletar qualquer coisa em nós, que nos vai fazer desabrochar em áreas que nós nunca na vida pensamos para a realidade dos nossos dias. E por isso é que se torna exatamente aquilo que nós estivemos a ver. E desagua na poesia. Olha, um homem destes, de palco, sem dúvida, e que passa por tudo isso que nós acabamos quando não queria, porque ainda por cima se considerava preguiçoso, como já vimos. Não queria nem mexer. É um homem que diz que ainda não tem nenhum jeito propriamente de rir, muito menos de gargalhar, vocês conhecem ainda melhor que eu, mas tudo que faz é rir para dentro. De repente, aparece-nos assim, com um livro a publicar, e isto deu-me uma volta à minha cabeça. E depois comecei a ver, assim, não, é engraçado, como depois do livro, eu continuo a pensar que o António Portela é um bailarino, com as letras, é um coreógrafo, continua a ser o teatro da mímica e continua a ser o sapateado. Muita coisa. Fugiu do que fugiu, mas entrou. Agora a princesa são as palavras, claro. Agora é o poeta. E porquê é que eu digo que acho curioso? Porque continuo a considerar-lhe, pronto, um ator. Um ator vai buscar uma personagem para apresentar em palco,
trazendo-lhe as características próprias dessa personagem, tentando dar ao público a imagem perfeita, física e psicológica, de determinada ação, determinado perfil, determinado momento da sua vida. E então, e aqui nas letras, é quase igual. O ator vive da absorção. O ator, para ser um verdadeiro ator, não sei se estou a dizer uma grande asneira, mas acho que não estou, que isto é do senso comum, tem de ser uma esponja do mundo. Tem de ser alguém que absorve da sua própria alma ou do mundo que o circunda alguma coisa que vem ou do sombrio ou do vibrante, mas que vem de si ou que vem do mundo que o rodeia. Ora, um poeta é exatamente isto. Onde é que o poeta vai buscar as palavras? O poeta vai buscar as palavras exatamente assim, dentro de si. Exato. E ao mundo que o rodeia. Já temos nós o ator, só que agora neste momento contracena com a palavra, com a dona poesia, não é? Então, e quando é um bailarino? Também, a sua partenaire vai ser a palavra, porque as palavras, o bailarino vai fazer em palco um ato de sedução, movimentando o corpo, não é? Exato. Não sei se é apenas isto, provavelmente não é apenas isto, traz-lhe um gozo interior, a performance que está a ter em palco, mas também vai transmitir ao outro um certo fascínio pelo movimento, pela beleza dos gestos, pela delicadeza ou agressividade para transmitir sentimentos. O poeta também é. O poeta também. O poeta também vai ouvir as palavras, porque isto agora, vamos falar de António Portela, ele ouve as palavras. No mundo da poesia, e quem está aqui que escreve sabe disso, as palavras ou nos tocam, e são elas que nos batem no ombro, ou lá, quer entrar, e lá se pegas na caneta e no lápis, e se me recolhes. Tantas vezes. É assim que as palavras funcionam às vezes. Outras vezes é o poeta que diz assim, vai meu Deus, eu quero encontrar aquela palavra que traduz este sentimento, que traduz esta emoção, e vai à procura delas. E é nesse equilíbrio, é um jogo de uma mística que se estabelece entre as duas partes, e é um equilíbrio, uma performance tal em que o poeta torna-se bailarino. Bailarino bailando com as palavras e traduzindo no seu palco, que é a folha em branco, aquilo que tenta traduzir exatamente no palco da folha branca, a convite, por urgência, porque as palavras são muitas vezes urgentes. Eu dá-me a sensação que no caso do António Portela, as palavras lhe são urgentes, porque nós sentimos às vezes que o verso nasce como um rio, mas torrencial, porque vai por ali abaixo e a determinada altura o poeta não consegue segurar, nem sabe onde vai terminar. Começou lá numa fuga de água lá em cima no monte e vem para ali abaixo, faz uma cachoeira a meio e vai desaguar num rio com pedregulhos ou sem, com caiaques, sem caiaques, e vai direitinho à foz depois. E depois pode acabar num estuário, pode acabar num delta. Portanto, nós temos maneira, a palavra é exatamente assim. E dá-me a sensação, pela maneira como esquematiza os seus versos e pela forma gráfica que lhes dá-me a sensação, não estou a afirmar, não é? Mas gostava até de ouvir depois a sua opinião, dá-me a sensação que realmente a palavra lhe vai surgindo urgentemente, e quer dizer, que não há garra toda, agarra o que pode, e depois é só um verso, graficamente, dá-lhe a forma que muito bem entender, logicamente. E cá está o coreógrafo. Quando dá a forma gráfica ao poema, está a ser coreógrafo da palavra, não está? Sim. Está, sem dúvida. Portanto, vê-se que ele é tomado, não é em êxtase, mas é uma ânsia própria que os poetas vivem,
em que não sabem determinar porque começam e onde é que vão acabar. E isso sente-se. Há poemas longos que não podem ter um fim no meio. Não porque acrescentem, se calhar, muitas ideias mais novas, mas porque elas fazem desenvolver umas das outras, nascem umas das outras, o verso compensa o seguinte, e no do seguinte nasce outro, e vai desaguar o tal poema num fim que era com certeza indefinível para o próprio poeta. Exato. Nem ele saberia. E quando dá conta, nasceu. Está o bailado feito. E coreógrafo? Pois, coreógrafo, se eu sei o que é um coreógrafo, minimamente, sem domínio técnica de espécie nenhuma, coreógrafo vai tirar o melhor partido do ritmo, do movimento, da luz, para que aquilo que vai aparecer em palco capte a atenção de quem o vê, de quem o ouve, e consiga instalar-se no campo emocional das pessoas que o ouvem. E, portanto, eu acho que o poeta também é coreógrafo, porque vai exatamente colá-las à sua própria emoção, vai colhê-las, às vezes, como eu disse há bocado, no mundo que é o mundo de todos nós, mas que os poetas olham de forma diferente, e cada um à sua maneira, ou dentro de si próprios também. O António anda pelos dois mundos, anda muito pelo mundo do exterior, e faz, é pena que não se possa dizer isso, não se pode, enfim, mas o poema é longo, e não escolhi o poema que dedicou ao Porto, e peço atenção quando tiverem o livro na mão, que o leiam. O poema que dedicou ao Porto é um absoluto exemplo e total exemplo de um poema longo, que é coreografado. E porquê que é coreografado? Porque nós acompanhamos o autor, ou os olhos do autor, do sujeito poético, que lá está, seja ele o autor, mas por acaso acho que no caso o sujeito poético daquele poema é o autor mesmo. Há uma sobreposição total. É pelos olhos dele que nós vamos ver as gentes do Porto, os hábitos do Porto, as janelas do Porto, a vida do Porto, até a ironia social muito ligada ao Porto. E parece que ele leva uma máquina fotográfica, mais que uma máquina fotográfica, porque não é só o que vê, é também o que ouve, não é? Portanto, não, leva uma máquina de filmar. E, portanto, vai captando tudo que o Porto lhe dá e transporta, cá está a tal esponja, a absorver o que o Porto tem para dar. Portanto, é uma poesia muito viva, mas que, e a primeira parte, eu não vou demorar nada disto, porque acho que também não é necessário muito para o que eu estou a fazer aqui é abrir a porta para o livro, não é? Estamos, na minha opinião, o apresentador deve tentar ser um hall de entrada agradável para convidar à leitura e dizer o que pensa da obra em questão. E da obra em questão penso isto. Pronto, e o que eu estava a dizer é que parece que vai com uma máquina de filmar, porque nós vamos sentindo os cheiros, os sons, as formas, o sol, o granito, o cinzentismo do granito desta cascata sanjoanina do Porto, e nós vamos acompanhando o sujeito poético, que no caso é o autor, nessa visita às gentes, porque não é uma visita turística propriamente dita, não deixa de ser, mas é uma visita feita às gentes, ao âmago, ao imo do Porto. E, portanto, cá temos nós, o ator, na minha opinião, cá temos nós o bailarino, e cá temos nós o sapateado, o coreógrafo. Então, e temos o sapateado também. Eu, francamente, o sapateado, eu sou apaixonada por sapateado, gosto muito de ver. Mas o sapateado é sobretudo, também técnico, é a técnica, muito. E não há poesia sem técnica, na minha opinião. Por muito que as pessoas digam, isto sai de jato, depois não olho para isto.
eu tenho um bocadinho de dificuldade em acreditar, não é acreditar que as pessoas mintam, não é nesse sentido, é assim, que seja bem assim. Porquê? Porque de jato, não sei, não estamos em transe e, portanto, de jato é sempre difícil. Eu acredito que venha de jato, mas acredito que depois, numa segunda parte, o autor até se pode, com prazer ou não, dar forma, modificar a palavra por uma outra, uma palavra que cante melhor, que soe melhor, porque o poeta tem de ouvir o seu poema. E o António Portela encontra-lhe a musicalidade. E por isso, quando nós vemos a distribuição dos versos e das palavras, elas está lá o som, está lá o ritmo, está lá a musicalidade. Eu encontrei o sapateado. E depois também tem essa parte da dança, da dança, como é que chama? Dança contemporânea ou dança? Não, também contemporânea, sim, mas não, de mímica, feita de mímica. Dança e teatro. Não é? Dança-teatro. Dança-teatro, exatamente. Dança-teatro, pois claro, tem toda a lógica. Em que diminui a palavra e aumenta a mímica. E se nós pensarmos bem, se calhar é uma outra vertente da poesia, em que a palavra pode ser absorvida pelo leitor apenas, tendo sido produzida pelo autor, é absorvida pelo leitor, dando cada um a sua leitura própria. Exatamente. Porque nós não podemos esquecer que para cada palavra, para cada poema uma leitura, para cada leitor uma, entre aspas, interpretação do poema, não é? A visão do poema, a comunicação que se tenta estabelecer da parte do autor-leitor é muito importante, porque a obra, na minha opinião, só se cumpre, o autor só se sente cumprido, também na minha opinião, se por acaso, quando a obra for recepcionada pelo leitor, aí é que acaba o círculo. O círculo acaba-se quando as emoções forem mexidas e remexidas, que é o papel da poesia, ou desta poesia, ou pelo menos da maioria da poesia, pelo próprio autor, porque senão não se cumpre. Portanto, a finalização deste círculo está toda aqui. Este livro é António Portela. Tem a chancela. Tem marca. Por isso eu fico muito admirada que este seja o seu primeiro livro e que tenha já uma marca tão marcante, passe a repetição, uma marca tão marcante do seu próprio estilo. Porque eu acho que, depois de ter lido o livro, e lido 2 ou 3 vezes, claro, logicamente, para anotar, para ver, para me deixar molhar por ele, porque é preciso que nós nos deixemos molhar por absorver, não é? Que já tem a marca do António. Nós depois vamos ver aqui, vamos ouvir os poemas e vamos começar já, precisamente para que, ver se nós encontramos alguma coisa do que eu disse. O que eu tentei foi abrir as portas. E depois agora, o que nós vamos encontrar nos poemas, penso eu, e que vamos conseguir, é ver um António Portela, o tal que vai dentro de si, que viaja dentro de si, que nos convida a essa viagem. Nós vamos acompanhá-lo, por certo, todos, com muita atenção, e que vai estar muito atento àquilo tudo que o cerca, e que vai ter também, pensem nisso, não sei se estão de acordo comigo, mas eu vou-me atrever a dizer isso, que vai muitas vezes pelo sonho, não no sonho daqueles que acreditam que a vida vai ser, no sonho que vai dar o Euromilhões, no sonho da felicidade eterna, do elixir da juventude. Não, o sonho como material da vida comum, porque é pelo sonho que vamos, como dizia o Sebastião da Gama. É pelo sonho que vamos, e ele vai pelo sonho no sentido de muitas vezes deixar o seu grau de consciência ir para além do grau de consciência e quase entrar no sonho
que se faz à noite. Então, fica o convite para que o sigamos nesta viagem, que é a proposta do Desassossego das Letras. Eu acho muita piada o Desassossego das Letras. Sabe porquê? Porque eu acho que o desassossegado do autor... Passou para as letras. O desassossegado do autor passa... Realmente, depois do trabalho, as palavras aparecem-lhe assim, não é? Aparecem na frente. E aparecem-lhe em turbilhão. E atrapalha-lhe aquela cabeça toda. E ele primeiro tem de deixar pousar, que senão ninguém as agarra. Não é? E depois de deixar pousar, acalmai aí, que já vou. E depois vou buscar aquelas que pretendo para aquilo que quero. Então há realmente uma atitude de desassossego nas palavras, porque há um desassossego de espírito da parte do autor. Eu compreendo assim. Eu entendo. E é um sossego quando as encontro. Diga? E é um sossego quando as encontro. Pois é o único. É pacificação espiritual, é quando a pessoa dá por terminado o poema. E depois até dizem os poetas que é, ou põe logo de lado e fica ali uns dias a amadurecer e a maturar, como ao vinho do Porto na casca de carvalho, não é? Fica ali de lado, fica um empousinho como as terras, e depois mexe-lhe outra vez. Eu devo confessar uma curiosidade, que José Carlos Vasconcelos, que é um grande poeta, como todos nós sabemos, e não se fala muito dele, ele é vivo, é uma pena. E já veio aqui à Póvoa, já o apresentei aqui na Póvoa, foi muito bom. E ele teve o cuidado e a simpatia de me oferecer um verso, diz, olha, Conceição, eu vou dizer, eu queria lhe dar os versos feitos por mim, assinados por mim. Não sei escolher, mas olha, vou-lhe dar um que tem um significado especialíssimo e está nas minhas mãos há 10 anos. Ainda não o consegui acabar, porque ainda não consegui encontrar um fio completo e total para lhe dar um laço. Porque o poema tem que ter um laço final. E eu ainda não encontrei. Portanto, vou-lhe oferecer este porque é um alívio. Porque aquilo é a tal ansiedade que fica presa ao poema quando se acaba ou quando não se acaba. Ou a pessoa se esquece dele e o varre, não é? Da secretária da cabeça, deixar-te, já foste, não quero mais olhar para ti. Ou se há apego ao poema, ele fica e há aquela ânsia de tornar aperfeiçoar a palavra, e mais o verso, e mais o ritmo, e mais encontrar. Isto faz com que a pessoa nunca mais consiga despegar do ato da sua própria criação. Tantas vezes é difícil acabar um poema. Diga? Tantas vezes é difícil acabar um poema. Pois, deve ser o mais difícil, não é? E às vezes o fim obriga a um princípio novo. Às vezes É uma tortura, é uma tortura. As pessoas não pensam nisso, mas um poeta ciente do que quer dizer, do que quer fazer, diz, e agora? Fica com as palavras no braço. Eu estou a falar das palavras como se fossem seres humanos, como devemos imaginar, de propósito para nós convivermos melhor com a minha linguagem. Mas é verdade, ficamos com as palavras na mão, os poetas ficam com os poemas na mão e dizem, e agora? Eu gosto deste, porque agora isto nunca mais acerta. E andar ali naquele jogo do acerta, particularmente no verso branco, que a rima, também só quando é uma rima perfeita, porque se ela for ali encasquetada a martelo também não tem jeito nenhum, não é? Porque a gente sente, a gente ao dizer sente. Portanto, agora que eu ia fazer o convite, era que realmente, depois disto, fôssemos ouvir os poemas, e todos eles têm alguma coisa a ver, penso eu, com aquilo que se disse. Sou eu que chamo as pessoas. Sim, prefiro, por favor. E vamos ouvir o António Portela. E vamos abrir o António Portela porque ele tem, logo na abertura do livro, uma coisa muito curiosa, que é um poema até relativamente curto, que eu acho que é uma bússola. E bússola porquê? Porque vai nortear o nosso caminho da poesia em que vamos agora começar. Portanto, ele vai dar um mote, digamos assim, e o mote está presente. Então, boa noite a todos. Vou dizer então este poema que eu normalmente nunca ponho títulos aos poemas, porque gosto que cada um arranje um título para cada poema, se sinta da maneira que
sinta como seu e lhe arranjo um título só seu. Porque se eu vou impingir um título, estou a dar uma orientação que às vezes as pessoas não se sentem como pessoa. E eu prefiro que as pessoas tenham a sua opinião, o seu gosto, a sua preferência. E então é assim. Do meu terraço virado ao mar, olho o infinito. E nele vejo a lua nas longas noites de vigília. O vento acaricia-me. Vai levar amores e desamores aos que sonham, aos que amam. Deixo a praia e caminho pela areia descalço, com toda a minha vontade de sonhar e de existir. Caminho até lá ao fundo, ao horizonte, sem olhar para trás. Abro os braços e num abraço imenso aperto o infinito contra mim. Sinto todas as dores, todas as desgraças do mundo em desgraça, mas também todo o amor de todos os mundos. Muito obrigada. Percorro a estrada poeirenta dos tabernáculos da minha aldeia, descalço, descalço do mundo, descalço de mim mesmo. Subo aqueles degraus já gastos da procura. Procura em cada vida, procura em cada pão, procura em cada sol. E em cada olhar vejo a tristeza do vazio. Mas continuo firme na vontade de me encontrar. Sinto a ambiguidade de uma palavra, vaga, insistente, de uma palavra solta, do teu olhar. E apesar desta procura incessante, nós precisamos, por efeito de cajados, como aos caminheiros de Santiago, precisamos de cajados importantes que vão desde a nossa força interior até à força das memórias do passado. E não há poeta, por mais hermético que seja, eu ainda não conheci nenhum que na sua obra completa não resiste nunca a ir à infância, a uma moldura, um quadro na parede, uma fotografia, uma casa em ruínas. Não há, eu não conheço nenhum. E neste caso, os cajados podem ser isso, precisamente as memórias, e são essas memórias, a força das memórias que nos mantém no rumo. Nós temos sempre a noção, e pode até parecer, que nada aconteceu, ou que nada vai acontecer, mas é a forma interior que cada um tem de conseguir segurar os ventos e as intempéries. Rogério. Seguro o vento que segura os ferros da ponte que eu atravesso rumo ao meu passado. E vou, sem saber de mim. E quando volto, as paredes estão ainda intactas. Nada aconteceu. Nem mesmo as sombras deixaram de o ser. Obrigada, Rogério. Vamos ouvir agora a Manuela.
que nos vai dizer um poema que eu acho que vem tudo na sequência. Enfim, eu tentei imaginar um fio invisível que fizesse quase uma corda de roupa com todos os poemas que vamos ler esta noite. E este é um poema dos mais líricos, que este é lírico. Não é que eu considero o António Portela um poeta lírico, é um poeta reflexivo, não é nada a sentimentalismo. Mas eu também não estou a falar de sentimentalismos, nem de coisinhas ajeitadinhas. Não é a sua vida, não é a sua praia. Necessariamente não é. Mas nós podemos ser líricos pela beleza que damos à palavra, uma palavra que escolhemos para transmitir sentimentos, não é? E este poema é, na minha opinião, absolutamente lírico. Porque quando diz, no primeiro verso diz, do meu terraço virado ao mar, como vamos ouvir da Manuela, realmente eu imagino que mesmo depois, alongando o olhar, nós vamos encontrar lá ao fundo uma linha do horizonte. E essa linha do horizonte é a única que na vida humana faz esse abraço possível entre o céu e a terra. Quando abro a minha alma, fico despojado de todos os versos que escrevo. Sigo todos os caminhos em que me encontro. E nas aves, os meus sonhos de voar. Escrevo sempre o que me vai no peito. Os sonhos, o amor e todas as maldades do mundo. Quando sonho, encontro. Somos um dos dois, que é o outro. Obrigada. A poesia voou de mim, já nem me lembro disto. Às vezes nem se reconhece. Não. Poema de Jorge Sousa Pereira. Podia ter ido pelo ar como as libelinhas, mas não tinha asas, eu não lhe podia emprestar as minhas. Podia ter ido numa nuvem, mas nessa altura no céu azul não havia nuvens que fossem para o sul. Levava no saco um arco-íris e um batão para o cieiro. Pode fazer uma menina com arco-íris no país do nevoeiro. Podia ter ido numa nuvem, mas nessa altura no céu azul não havia nuvens que fossem para o sul. De uma coisa ela tinha a certeza, é que nunca havia de atinar, ou não se chamasse paranoia, terceiro planeta do sistema solar. Podia ter ido numa nuvem, mas nessa altura no céu azul não
nosso. Podia ter ido pelo ar, mas não tinha asas. Podia ter ido pelo ar, mas não tinha asas. Eu não lhe emprestei as minhas. Íamos ouvir agora a Cândida. Cândida, ok? Vai falar das mãos, não é, Cândida? É isso mesmo. As mãos é na poética, desde a lírica tradicional portuguesa, sabemos que tem se calhar desde a poesia trovadoresca, tem um papel muito importante na literatura, porque simbolicamente representam muita coisa. Por si só representam a prece, e nós sabemos que temos, por exemplo, na arquitetura francesa, do Rodin, as mãos, não é? Que é a sentido da prece, quando gosto exatamente de prece. A mão é o afago, a mão é o carinho, também pode ser o castigo, mas provavelmente não está associada a isso. E as mãos também estão presentes, também é raro não haver este simbolismo das mãos no poema. Depois, se calhar, eu acho que vai ser completamente descodificável todo o poema, mas acho que a Cândida nos vai ajudar ainda mais, dizendo, por favor. De pranto que eu quero lembrar, são dias sem canto, de tanto sonhar. São magias loucas dos tempos passados, são aves já roucas dos nossos pecados. São as mãos que amamos em dias inteiros, são tormentos passados, são idas e vindas que nunca vencemos por nunca lembrados. Muito obrigada. Temos a Dulce, que nos vai dizer outro poema, e agora assim é que eu penso que vem das mãos. As minhas mãos já não escrevem mais os milhões de letras que eu tinha para dar. Estão cansadas, velhas, resolvidas a esquecer. Quando lhes peço um pouco mais, dizem-me: chega, esquece, caminha, vai. Vivo o teu sonho enquanto sonho. Somos um aqui, nestes lugares dos deuses e dos animais. Não somos mais que poeira, e como poeira, somos invisíveis. Somos o pó dos deuses, e onde voltamos e de onde saímos um dia. E curiosamente, o teu poema é dos poemas mais duros na linguagem que tem este livro. E isto às vezes não é consciente no poeta, mas quando a linha do poema, ou quando o desalento faz nascer o poema, não quer dizer que o poeta não ficciona um estado de alma, pode inventá-lo. Mas também é raro que por alguma nesga não se consiga perceber quando o poema é inventado, ou quando efetivamente é resultado de um estado de alma. E este é de um desalento profundo. E realmente todas as palavras são duras, todas as palavras não, as palavras são duras e arreiam-nos a alma, porque começa por dizer logo: sinto o tempo, e olhem o adjetivo que vai buscar: podre. Podre não é poético por si, torna-se poético quando envolvido na areia toda que vem atrás destas palavras. Rogério, vamos ouvir? Obrigada. Sinto o tempo podre à minha volta. Sinto-me parado, esquecido, sem nada para fazer, sem nada para pensar, sem nada a ter. As pessoas vão e vêm, e eu
fico à espera. À espera do nada e de ninguém, sinto e vejo a intensidade da luz, mas continuo sem ver o caminho. As pessoas cansam, entram e saem, olham as horas, com tristezas nos seus olhares, alienam-se em conversas ocas, fúteis, diárias. As roupas já usadas, as conversas já gastas, o tempo sombrio, e no meio desta tragédia tomo um café. E olho para o próximo dia, que vai ser igual ao de hoje, ao de amanhã, ao de ontem e ao de todos os dias, numa parafernália de tons e de sons. Muito obrigada, José. Obrigada. Já está a rotina, isto era a pandemia. É o horror, não é? Da rotina, dos dias iguais, que não se destacam, não se diferenciam uns dos outros, precisamente, e pronto, provoca este desalento. Este poema que vamos ler a seguir não parece um poema, mas é um poema. É uma expressão que nós todos usamos, quer seja resposta a uma crença ou não crença, que ela traduz, tal qual como as mãos também eram simbólicas, não é? Esta expressão pode querer dizer um pedido, pode traduzir um pedido de ajuda, pode querer dizer desalento, pode querer manifestar espanto, pode querer surpresa, pode querer ser uma prece. E essa expressão é, ó meu Deus. Quem é que não diz, ó meu Deus? E ó meu Deus é uma expressão que eu podia dizer de milhentas maneiras. Oh, meu Deus! Espanto, incredulidade. Oh, meu Deus! Estou impresso em pedir ajuda. O texto, o poema... Antes de terminar... Está bom? Antes de terminar, eu gostava de fazer uns agradecimentos. Agradecimentos especiais a todos vocês que fizeram o favor de estar aqui. Agradecimentos à Biblioteca da Câmara da Maia, nas pessoas de Miguel Azevedo e Patrícia Freitas, pela sua disponibilidade, interesse e ajuda na realização do lançamento deste meu primeiro livro, integrado na Feira do Livro da Maia. Agradecimento a Conceição Lima, que desde a primeira hora me deu apoio e aceitou este desafio de apresentar este meu livro. Agradecimento ao grupo de Asas de Poesia, Filomena Mesquita, Manuela Carvalho, Dulce Moraes, Cândida Quintas, Rogério Barbosa e à voz inconfundível de Alzira Santos, amiga de longa data, que se prontificaram a dizer os meus poemas. Um agradecimento também à Teresa Gonçalves e Cristina Pessoa, que fizeram, respectivamente, o prefácio e o pós-fácio. Por último, e não em último lugar, um agradecimento também muito especial ao meu amigo, que veio tornar a poesia mais doce, com a sua música e a sua voz, que é o meu grande amigo Orlando Mesquita, que sempre diz presente aos meus pedidos. Um agradecimento à Rádio Informédia Culturando 106.3 de São João da Madeira, na pessoa de Rosa Familiar. Um agradecimento muito especial à minha mulher, Manuela André, que me ajudou durante todo o percurso na elaboração deste livro. O meu muito obrigado a todos. Leio porque um pouco nervoso e um pouco aflito, pois novato nestas andanças, aqui estou no nascimento deste primeiro livro. Sempre escrevi poesia. Escrevi quando pela música ouvi todos os grandes clássicos que me educaram os ouvidos, com os seus sons e os seus silêncios.
depois na dança e em todas as suas vertentes, pelos seus movimentos, pausas, palavras e sons, muitas vezes só guturais, pelo teatro, onde a articulação das palavras emprestadas e trabalhadas pelos atores são poesias nas suas mímicas e nos seus gemidos e nas suas máscaras. Pelas imensas poesias ditas de tantos poetas em tantos palcos por esse país, fizeram que em mim as letras levadas por instintos de vontades se unissem aos meus dedos, às vezes a medos, outra vezes com raiva, outra vezes com amores sofridos, saíssem, ocupando no papel as suas respectivas vontades, neste corpo que nos mares deste mundo se lava das impurezas sombrias em que a terra-mãe se tornou. Assim nasceu este livro humildemente, que humildemente vos mostro. Obrigado a todos. Jorge Sousa Braga. Estou apaixonado por um molho de cenoura. Estou apaixonado por um molho de cenoura que comprei no mercado, não tinha o rímel nos olhos, nem batom nos lábios nus. Estavam entre os repolhos, os grelos e os chuchus. Tinham sido arrancadas ainda há pouco da cama. Eram vermelhas, vermelhas, e eram verdes na rama. Estou apaixonado por um molho de cenoura. Estou apaixonado por um molho de cenoura que comprei no mercado, que comprei no mercado. Meus olhos ficaram presos e eu mais preso ficava, enquanto o ciúme corria por dentro uma derraba. Nem mais donuts nem hambúrgueres, caramba, meus lábios vermelhos. Por esse ramo de cenoura eu faria a horta de joelhos. Estou apaixonado